Vamos, nesta oportunidade, dar início à meditação da Palavra do Senhor. Já me encontro com minha Bíblia aberta, para assim meditarmos na Palavra do Senhor, no mesmo tópico, no mesmo sentido, no mesmo tema, que estamos meditando sobre guardar. Estamos num texto bíblico, no livro de Jó, capítulo 15, versículo 34, falando sobre o ajuntamento dos hipócritas, falando sobre a hipocrisia. Mas agora queremos dar continuidade e quero ler uma passagem bíblica nos Evangelhos, em Mateus, capítulo 23, versículo 28. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Dissemos na reflexão anterior que todo hipócrita é maldoso. Está aí. Palavra que o Senhor Jesus exortou os hipócritas, os fariseus. Vamos ver o tema deste capítulo. Jesus censura os escribas e fariseus. O que é censurar? O que significa censurar? Vamos primeiro no primeiro tópico. O ato ou prática de censurar, de denunciar. Jesus denunciou os fariseus em vez de andar de mão dadas com ele. Dissemos na reflexão anterior que se um hipócrita não tem o Espírito Santo, ele não é adequado para andar com o homem de Deus, com a mulher de Deus. Dissemos também que eles filtram no meio do povo de Deus porque são enxeridos. Eles não são convidados pelo Espírito Santo para vir como fariseu e ficar como fariseu. Se vier como fariseu, como hipócrita, mas se converta, aí Jesus aceita. Ao contrário, não. E queremos continuar dizendo que a hipocrisia está varrendo a terra nos nossos dias. Se olhamos para como está a humanidade, se olhamos para os textos bíblicos, você vai ver, sem nenhuma dúvida, que a hipocrisia está varrendo a terra. E a hipocrisia é um pecado grave. Grave porque Deus não vai com a hipocrisia. Foi um dos termos que Jesus combateu com toda a força no seu ministério. Vamos ver aqui o estudo do rodapé neste versículo 28 que diz: Jesus continua seu discurso a respeito dos líderes e ministros religiosos dos seus dias, cuja conduta e prática parecia reta, mas cujos corações estavam cheios de hipocrisia, soberba, cobiça e iniquidade. Eram semelhantes aos sepulcros caiados, belos e atraentes por fora, mas com imundícia, corrupção ocultas interiormente. Foi o que dissemos na reflexão anterior, que o hipócrita tem um sinal. O pecado dele não está visível, porque está coberto com o fingimento. Por isso que a hipocrisia tem o significado de fingimento. Fingir. Só que venho lhe dizer nesta hora, como o Espírito Santo está me colocando. O homem engana outro homem. Um povo engana outro povo.
mas jamais ninguém poderá enganar ao Espírito Santo. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Falhamos todos os dias, mas temos que se curvar diante de Deus com um coração aquebrantado e um espírito, uma mente sincera. Sabendo ciente que antes da gente falar, antes da gente fazer, ou antes de dizer, Deus já é conhecedor. Encontramos nas Escrituras onde está escrito, Deus sabe até os pensamentos. Antes da gente de vir uma palavra nos vossos lábios, conhece o Deus da eternidade o que vai dizer. Está escrito ainda que os nossos fios está contado fio por fio. Quantos fios de cabelo temos na nossa cabeça. Mas na matemática celestial está contado, está somado a conta fio por fio. Deus disse a Jeremias, antes que tu fosse formado na madre, ainda quando tu estava em forma, ou antes de ser formado, de ser gerado na madre, no ventre, Deus disse, eu já te conhecia, Jeremias. Oh, glória a Deus, aleluia, eu já te conhecia, homem. Não dá para enganar um Deus deste. Não dá para enganar. A mulher de Jeroboão estava com um filho doente. O marido caído na idolatria, estavam caído na idolatria, no pecado da idolatria, e queria saber acerca daquela criança. Como não tinha força de comparecer como uma pessoa viva diante de Deus, aí usou de fingir como um fariseu. Aí o marido vai no guarda-roupa, tira a roupa do mundo, tira aquela roupa escandalosa, mulher, e veste uma roupa como um verdadeiro israelita, ou como um verdadeiro crente, um seguidor de Cristo. Vai lá na casa onde até o profeta Ai, e consulta a Deus pelo menino. E diz que o profeta já avançado em idade, o profeta já, a sua visão física já estava de forma que ele já não via mais direito. Mas para o Espírito Santo revelar, ele não precisa de audição humana, ele não precisa de visão humana, ele não precisa que alguém vá na frente como a correia de Satanás e fofoque, porque sempre ele chega primeiro. Está lá o profeta com a sua fragilidade e Jeroboão com a sua mulher querendo tirar proveito daquela fragilidade, porque ele diz, o profeta já é velho. A visão dele já está embaçada, mulher. Em outras palavras, ele não vai te conhecer, não. Ele vai dizer que tu é uma verdadeira crente, uma verdadeira israelita. Mas antes dela pisar o pé naquela porta para dar acesso a chegar diante do profeta, o Espírito já estava lá. Manifestou o profeta e disse, vem aí a mulher de Jeroboão. E ela vem consultar meu servo acerca do filho que está doente. E as palavras que tu vai dizer são estas acerca daquela criança. Este é que é Deus, aleluia, Jesus querido. E diz que quando ela veio com essa informação, que quando ela pisou o pé naquela porta para entrar, o profeta gritou de lá, brandou lá de dentro para fora, dizendo, mulher de Jeroboão. Glória, aleluia. O fariseu tenta enganar porque ele é atrevido, mas se eu e você tivermos comunhão com a Bíblia, com a oração e com Deus, não vai ficar nada oculto que o Espírito Santo não revele nem coberte, que ele não faça conhecer, porque ele é luz. Oh, glória e é fogo. Eita glória, aleluia, Jesus do céu que está neste negócio. Oh, aleluia, brinca com Jesus.
Aí só